Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre anotações de enfermagem. As anotações de enfermagem devem seguir as regras do nosso Conselho Federal de Enfermagem e também dos conselhos regionais. As anotações de enfermagem, elas são muito importantes porque elas fornecem dados sobre o paciente, o que está realmente acontecendo com ele, né? A prestação de cuidados, quais são as necessidades dele, o que realmente foi feito, quais foram os procedimentos realizados, né, com o paciente, e com isso vai ajudar o enfermeiro a prescrever os cuidados de enfermagem, né, com maior segurança, porque ele vai saber, né, o que está acontecendo, que você registrou de uma forma objetiva, ele vai entender, né, o médico vai entender, né, o que está acontecendo com o paciente, o que realmente foi feito com ele, e com isso realizar uma boa evolução de enfermagem. Então, portanto, a anotações de enfermagem ela é fundamental para o desenvolvimento da SAI, da Sistematização da Assistência de Enfermagem, né? E que identifica realmente, né, as alterações do estado e as condições do paciente. Se hoje ele estava bem, amanhã ele melhorou ou ele piorou, né? Ou que aconteceu alguma coisa, quais são os novos problemas que estão acontecendo, né? Então o enfermeiro avalia isso, ele lê e aí possibilita, né, uma nova prescrição de enfermagem mais atualizada e que realmente melhore os cuidados de enfermagem. As anotações de enfermagem, antes de serem realizadas, se faz necessário seguir algumas regras importantes para a elaboração. Quais são essas regras? São regras, né, das resoluções do COFEN de 2009, 2013 e as dos CORENs, né, de cada estado. A primeira coisa, devem ser precedidos de data e hora, né? Se faz necessário primeiro colocar a data e a hora do procedimento. E logo após o término, né, da anotação, usar um carimbo dos profissionais de enfermagem. Significa ou ser digitado, mas ele tem que ter o nome completo, o número do Corém e a categoria dos profissionais. A segunda coisa é observar e anotar como o paciente chegou. Ele veio transferido de qual setor? Do pronto-socorro, ou ele veio diretamente de sua casa, né? Então é muito importante isso. Outra coisa, como que ele veio? Ele veio acompanhado por um familiar, vizinho, amigo ou próprio profissional de saúde e suas condições de locomoção. Se ele veio deambulando, se ele teve auxílio de alguém, ou ele veio de cadeira de rodas ou maca, certo? Então, todas essas observações são importantes. Outra regra para a elaboração é observar e anotar as condições gerais do paciente, o seu nível de consciência, o humor e atitude, a higiene pessoal, o estado nutricional, a coloração da pele, se ele está com o acesso venoso, né, ou é central ou é periférico, qual seria o acesso? É por scalp, ou é por abocate, ou gelco? Ele é portador de alguma sonda? Ele tem algum curativo para ser realizado? Quais são as queixas do paciente? Então, tudo que o paciente também se refere na questão das queixas é muito importante, ou informações da família ou o responsável. Outra regra é anotar as orientações efetuadas ao paciente e familiares. Observar se ele está de jejum, se ele vai fazer alguma cirurgia,
né? Se ele tem uma coleta de exames, a inserção venosa, quer dizer, se tem que fazer uma punção venosa e outros cuidados. Dados do exame físico também tem que ser anotado, cuidados realizados, as intercorrências, efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado. Não deixar para depois, porque vai acumular e não vai ter evolução. Não devem conter rasuras, entrelinhas, nenhum espaço vago, né? Ah lá, linhas em branco, nenhuma linha em branco, ou espaços, certo? Para que não corra o risco de outra pessoa fazer uma anotação, né, que vai mudar a situação aí do paciente e vai realmente ter outro sentido a sua anotação de enfermagem. Regra importante é que não é permitido escrever a lápis, porque a lápis vai apagar e não vai ter, né, não vai ter legitimidade a sua anotação. E nem usar corretivo, porque se tiver algum momento ter uma auditoria, significa que se você usou corretivo, você teve intenção de mudar alguma coisa. Devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas, né? Que mais daqui a pouquinho nós vamos explicar cada item. Conter sempre observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados de rotina ou específicos. Constar a resposta do paciente diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro. Será que ele está aceitando o cuidado? O que está acontecendo? Teve alguma reação logo após a medicação que você administrou? Ou é um curativo? O que realmente aconteceu? Isso é muito importante. Deve ser registrado após o cuidado prestado, certo? Que nós acabamos de falar. Uma orientação fornecida ou uma informação obtida. Então, a família contou alguma coisa, informou alguma coisa, ou um outro profissional, anote. Tudo você anota. Devem priorizar a descrição de característica como tamanho mensurado, centímetro, milímetro. O que significa? Que o ideal seria realmente mensurar, né? Mensurar lá tanto a quantidade quanto os centímetros ou milímetros. Verificar a coloração e a forma. Não contém termos que deem conotação de valor, bem, mal, muito, pouco. Então fica muito subjetivo. Então é necessário ter o grau, né, de dor, ter o muito, que muito é esse, que pouco, né? Então é necessário discriminar direitinho. E conter apenas abreviaturas previstas em literatura. O que é isso? Não colocar abreviaturas que você acha que deve colocar, né, para simplificar. Só que a outra pessoa, o médico, o enfermeiro ou colega, não vai entender essa abreviatura. As anotações de enfermagem devem seguir outra regra. Qual seria? Fazer uma anotação com dados simples, nada de muito aprofundamento científico. Significa, deixa para o enfermeiro e deixa ali para o médico fazer a sua observação. Assim, pode-se resumidamente evidenciar que as anotações de enfermagem deveriam ser referente a quê? A todos os cuidados prestados, certo? Incluindo o atendimento às prescrições de enfermagem do enfermeiro, as médicas, além dos cuidados de rotina, medidas de segurança adotadas, como prevenção de úlcera de decúbito, prevenção de quedas, né? Os encaminhamentos ou transferências de setor, entre outros.
Além dos cuidados prestados, se faz necessário anotar os sinais e sintomas, né? Todos os identificados por meio da simples observação de enfermagem e os que o paciente referiu. Os sinais vitais mensurados devem ser registrados pontualmente, né? Com resultados aferidos corretamente e nunca utilizar somente os termos normotenso, normocárdico. Então, significa que você vai aferir a pressão 100, né, por 70 milímetros de mercúrio, certo? Ou 200 por 100 milímetros de mercúrio. Então, quem vai avaliar se está normal ou não, normocárdico ou normotenso, é um médico, né, ou um enfermeiro aí, no momento. Devemos também estar atentos a intercorrências, inclui fatos ocorridos com o paciente e medidas adotadas. O que realmente foi feito com o que aconteceu, né? Foi orientado pelo enfermeiro, comunicado ao enfermeiro, ao médico, o que realmente foi feito. Tudo tem que ser anotado, mas de forma objetiva e forma simples. Outra questão que deve se levar em conta e anotar é as respostas dos pacientes às ações realizadas, como nós falamos também anteriormente. Respostas, né? Se realmente deu certo aquele cuidado de enfermagem, foi bem aceito, deu resultado. Se não deu resultado, tem que ser anotado e comunicado ao enfermeiro para que mude esses cuidados de enfermagem. E o registro deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento, como nós falamos, né? Então, é muito importante para que o enfermeiro ele consiga fazer a evolução de enfermagem, a prescrição diariamente, né? Mas ele tem que entender o que está escrito, né? E tem que ter base, né, no que realmente está acontecendo com o paciente. Outra regra importante sobre as anotações de enfermagem é a precisão. Então, toda informação que for ser colocada na observação de enfermagem tem que ser exata, né? Tem que ser realmente o que aconteceu e usar uma grafia correta. Quem tem dificuldade em escrever tem que escrever letra de forma, certo? Tem que seguir o quê? Tem que ser de uma forma concisa. O que é isso? As informações reais, né? E essenciais em uma anotação, né? Ela deve ser curta, bem redigida e mais facilmente assimilada do que uma observação muito longa, né? E colocar coisas que não têm relevância, certo? Ela tem que seguir o quê? Tem que ter eficácia. O que significa isso? Os registros devem conter informações completas e pertinente ao que está acontecendo com o paciente, o caso clínico dele, né, para a continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas, que vai favorecer muito, né, no caso de uma auditoria. Então, tem um caso né, do paciente sobre auditoria, quer dizer, se você escrever, seguir todas essas regras, você não vai ter problema nenhum. E tem que ter o que? Atualização. O que significa? Nunca demorar para anotar. Sempre prestar o cuidado e logo você anotar. Num caso de urgência, pode ser que demore um pouquinho, né? Mas anota em sua cadernetinha, em que depois você não vai se perder. Você coloca o horário, põe as observações, você não vai se perder. Por quê? Se você não tiver atualizado, né? Também omissões graves, né? Pode acontecer, porque você deixou de anotar, o enfermeiro, ele não soube do que aconteceu, então quem vai perder aí é o próprio paciente. Outra regra sobre anotações de enfermagem
é a organização, registrar todas as informações em formato adequado e em ordem cronológica, né? Então, não é permitido você anotar o que aconteceu, um procedimento de enfermagem há 20 horas, né? E depois você anotar, né? É, 19 horas, por exemplo, né? Então tem que ter uma ordem cronológica. Tem que ter o quê? Confidencialidade. As informações sobre o paciente é de responsabilidade do médico e do que acontece com a família e o cliente, né? Então, tudo que acontecer lá no hospital, ou seja, em qualquer unidade, UPA, né, unidade básica, não devem ser comentadas, né, com nenhuma pessoa, né, que não é a área da saúde que esteja trabalhando ali no momento, né? Porque a lei protege as informações sobre um cliente que esteja sob os cuidados profissionais da saúde, é o direito do paciente. Então, o profissional de enfermagem é obrigado por lei, por ética, a manter confidencialidade de qualquer informação relacionada à doença ou ao tratamento do cliente, né? Hoje, você pode comentar: ah, hoje eu conheci, eu aprendi um pouco mais sobre tal doença, né? Ou assisti uma cirurgia interessante sobre, né? Uma colicistectomia, que aconteceu isso, mas não relacionar de maneira alguma nome de médico, nome de ninguém ou do próprio paciente, certo? Temos aqui um exemplo sobre anotações de sinais vitais. Como nós vimos, tem que ter a data e a hora do procedimento, né? Então, registrar, anotar a pressão arterial, por exemplo, como exemplo aqui, 100 por 50 milímetros de mercúrio, o pulso, né? Ou o batimento cardíaco, 80 batimentos por minuto, né? Temperatura 37,5 graus centígrado, né? E 20 respirações por minuto, né? Nunca só números e nunca pressão arterial 10 por 5. Nós sabemos que é 100 por 50 milímetros de mercúrio. E durante, né, toda essa mensuração dos sinais vitais, é necessário observar se o paciente teve alguma queixa de dor, né? Então, aproveitar esse tempo para obter o máximo de informações possível. Estado geral do paciente, intercorrências e providências adotadas, né? Eu aferi a pressão, ela está, né, um determinado dado, né? Então, o que aconteceu, né? O que aconteceu com ele, o que ele está apresentando de sintomas, né? Então, é necessário observar tudo isso. Logo após, né, fazer a anotação, colocar o nome completo, o Corém, né, a categoria do profissional. Por exemplo, sobre anotações quando você acaba de fazer a mensuração de peso e estatura do paciente ou cliente. Temos que também colocar a data e a hora, né? Anotar as queixas do paciente se houver, registrar as intercorrências durante o procedimento, registrar as medidas aferidas de forma exata, peso, altura, se for uma circunferência abdominal, se for um recém-nascido, perímetro cefálico ou não, né? Registrar anormalidades observadas, né? E depois que terminar, anotar o seu nome completo, o número do Corém e a sua categoria. Para que eu faça uma observação de enfermagem com maior eficiência, quando o paciente referir uma dor, né, se faz necessário saber
Aonde é que realmente está a dor, né? Tá radiando em que local do corpo? Então, cada local vocês estão vendo, né, que tem um nome, né, para ser denominado, para que o médico realmente fica ciente e o enfermeiro de onde é que está localizado a dor, aonde está localizado aquela alteração, né? Ou uma mancha, ou um nódulo, qualquer alteração da pele, né, que esteja, ou um pós-operatório, né? Onde é que está localizada a incisão cirúrgica? Que está acontecendo? Então, aqui no abdômen, o abdômen ele foi através do desenho que vocês estão vendo, ele está dividido, tem várias divisões aqui, 3 divisões, né? Está centralizado no centro do abdômen anterior e tem aqui as regiões do lado esquerdo do paciente e do lado direito. Então, centralizado logo abaixo do apêndice xifóide do externo, nós temos a região epigástrica. Então, se o paciente referir alguma dor, alguma alteração que seja, nós vamos escrever, né, na anotação de enfermagem que está acontecendo na região epigástrica. Então, entre a região epigástrica, tem mais centralizado aqui em volta da cicatriz umbilical. Então, tudo que for em volta da cicatriz, nós vamos falar região umbilical. Abaixo da região umbilical, nós temos a região hipogástrica, tá? Hipogástrica. Vamos lá. Do lado direito do paciente ou do esquerdo, logo abaixo aqui, em direção à região epigástrica, mas logo abaixo aqui da axila, entre as costelas, nós temos a região hipocondríaca direita ou hipocôndrio. Então, está referindo bem essa dor é na região hipocôndria. E ele vai um pouquinho na região aqui embaixo da axila. Mais embaixo, em direção à região umbilical, nós temos a região de flanco. Então, flanco à direita e flanco à esquerda. Então, o que está acontecendo aqui? Então, nós vamos denominar região de flanco. E logo abaixo da região de flanco, nós temos a região ilíaca, tanto direita como esquerda, que vocês já aprenderam os ossos, né? O sistema esquelético, e vocês lembram da crista ilíaca aqui dos ossos da pelve. Então, se está relacionado aqui acima, ao lado da crista ilíaca, vai ser região ilíaca. E nós temos também, através desse outro desenho aqui, mostrando na figura, né, no tórax, né, o quanto é importante a gente saber as regiões intercostais, né? Primeiro espaço intercostal, segundo, terceiro, quer dizer, o espaço entre as costelas. Então, nós temos que sentir os espaços e verificar o que está acontecendo. Sabendo essas localizações aqui também, essa topografia, nós temos condições de colocar, né, os eletrodos para traçar o eletrocardiograma, né, ou colocar os eletrodos de monitor cardíaco. Então, é necessário conhecer. Aqui, nesse slide, nós temos assim 2 figuras de topografia anatômica, né, do tórax também, anterior e posterior, mas um pouco acima da região que nós vimos, a epigástrica, né? Então, o que significa? É bom ter esse conhecimento, porque nós vamos conseguir, né, com mais segurança, colocar os eletrodos, né, quando o paciente for monitorado, né, os sinais vitais,
tanto na sala de recuperação pós-anestésica, ou uma UTI, ou no próprio setor. Então, vocês estão vendo aqui que a gente precisa relacionar as clavículas. Aonde que estão localizada a clavícula? Então, tem a região supraclavicular, né? O que que significa? É uma região acima da clavícula. Então, é supra, porque nós já vimos o prefixo e os sufixos, né? Olha lá, região clavicular é aqui bem relacionando a clavícula, supraclavicular, acima da clavícula. Abaixo da clavícula, nós temos a região infraclavicular, então de suma importância, né, que é o número 3 aqui. Então ela está abaixo da clavícula, então ela é supraclavicular, né, tanto para a direita quanto para a esquerda. A4 nós temos a região mamária, que é em volta aqui do mamilo. E a região inframamária, ela está abaixo do mamilo. Então, um dos eletrodos para monitorar o paciente é necessário colocar inframamário. Então, nós temos que conhecer essa região, né? Outra região, o 6, é região external, região supraesternal, aliás, supraesternal. Então, supra acima do externo. Externo, esse osso, né, do tórax aqui, importantíssimo, né, que protege o coração, os pulmões e que une as costelas. Então, acima dele, nós temos a região supraesternal, porque é para cima. External superior é o 7, né? Que é bem assim, um pouco acima da parte de cima do externo, e external inferior, abaixo, bem no finalzinho do externo. Agora, nós vamos olhar aqui na parte posterior do tórax. Então, nós já aprendemos que nós temos dois ossos aqui, que são as escápulas, né? Região escapular. Então, pelo desenho aqui, a gente vai traçar, né? Fazer uma linha mediana aqui, da direita à esquerda, e traçar um pouco abaixo da axila, um novo traço para vocês, bem abaixo da escápula, para a gente verificar as regiões aqui. Então, se está acima da escápula, é supraescapular. Se está abaixo, né? É infraescapular, que é o 5 lá. Bem abaixo da escápula é infra. Nós temos também a supraespinhosa, né, que é bem assim no comecinho da escápula. A interescapular vertebral é o 4, quer dizer, perto das vértebras. Aqui, ó, bem no meio, bem no centro, entre uma escápula e a outra, certo? Então, qualquer dor, qualquer alteração que aconteça no corpo, refere-se a uma dor ou um local que vai ser feita uma cirurgia, uma incisão cirúrgica, não sabemos. Então, é muito importante conhecer a topografia do corpo inteiro. Aqui é essa figura do antebraço e braço, para vocês diferenciarem as regiões do braço, né? Então vamos falar assim da principal, assim, ó, relacionando, olha, palma da mão, né? O próprio antebraço, a região que anterior e posterior do antebraço, né? Anterior seria seguindo com a palma da mão aberta para, né, aberta para cima. Então, seria anterior, posterior na região de baixo, né? Na região do braço, né? Então, é necessário saber direitinho as regiões para mim conseguir referir um acesso venoso, onde que foi realizado o acesso venoso. Tudo isso é importante.
Se faz necessário também conhecer a topografia anatômica dos pés e das mãos. Então, como que se chama, que nome que se dá a cada dedo do pé e a cada dedo da mão? Isso é muito importante para a gente relacionar também. Então, do pé é o pododáctilo, certo? O primeiro é o pododáctilo, primeiro é o hálux. Então, é o nosso dedão. Só que nós não vamos falar dedão, nós vamos falar o pododáctilo, né? Primeiro, ou hálux. E o pododáctilo, dois, segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, certo? Da mão, o que nós vamos falar, né? O polegar é o primeiro quirodáctilo. O segundo quirodáctilo é indicador. O terceiro quirodáctilo é o dedo médio. O quarto quirodáctilo é dedo anelar. Não é, né? Mas esse anelar aqui, na verdade, é que como essa figura não foi realmente nós que realizamos, né? É anular aqui, né? Não é anelar. E o quinto quirodáctilo é o dedo mínimo, que é o dedinho ou mindinho. Então a gente nunca vai falar, né? Pode até falar até dedinho, mas não se deve, né? Na enfermagem, a falar dedo mínimo ou o quinto quirodáctilo. Ou é uma fratura. Então, para vocês também terem um conhecimento e fazer o relatório adequado. Para fazer uma primeira anotação de enfermagem, é necessário seguir um roteiro, porque esse roteiro nos ajuda muito, né, para saber que termo eu uso, como que eu uso esse termo, né? Por exemplo, o estado ou nível de consciência, né? Ele está alerta, ele está letárgico, né? Obnubilado, torporoso, comatoso. Então, nos dá uma segurança aqui para a gente não esquecer. Se o paciente estiver alerta, avaliar o estado mental dele, né? E se o paciente não estiver, não tem como avaliar o estado mental, mas segue as orientações do setor. É necessário também ter um roteiro do estado mental, né? Será que ele está orientado no tempo e espaço? Para avaliar a orientação, é preciso perguntar ao paciente, né? Que dia da semana estamos? Onde você está? Para que eu consiga fazer uma anotação de que ele está orientado no tempo e no espaço. Segundo o roteiro, o outro observação é o estado emocional, né? Expressão facial. É preciso observar se ele está calmo, ele está apático, alegre, triste, preocupado, hostil, não aceitando, né, os cuidados de enfermagem, ele está agitado. Tudo isso tem que observar, né? Então, observar o comportamento dele nos ajuda muito na prescrição dos cuidados de enfermagem. Outra coisa, condições de ambulação, né, de deambulação que nós vimos anteriormente, que é necessário anotar. Mas de que jeito? Como que eu anoto? Ele está deambulante? Que tipo de marcha é a dele? Deambula com dificuldade? Precisa do auxílio da enfermagem? Locomove-se em cadeira de rodas? Ele usa muleta, bengala e andador? Tudo isso é importante. Vamos lá, para seguir o roteiro, quando eu preciso observar sobre o paciente que está acamado, como que eu anoto? Tipo, um item em cama com grades elevadas. Então, ele está em cama e as grades elevadas porque ele corre o perigo de ter uma queda. Qual decúbito? É decúbito lateral direito, esquerdo, dorsal? Encontra-se com restrição mecânica porque ele estava agitado? Como é que é, né? Em que segmento corporal? Está com o aparelho ortopédico, né? Quais os métodos utilizados para evitar lesão por pressão?
Ele está com um colchão piramidal? Que tipo de colchão que é? Pneumático? Tem placas de proteção, né? Então, na primeira anotação de enfermagem, a posição que o paciente encontrou, ele é muito importante para saber que decúbito que ele está e como que nós vamos fazer a prescrição de enfermagem, certo? Segundo o roteiro, então, o repouso no leito, como que eu anoto? Se ele está em repouso absoluto, ele só pode ficar deitado, não pode levantar, né? Ou é relativo, que ele pode levantar, ir ao banheiro, né? O sono e repouso, né? Ele está dormindo bem à noite? Por que será? Não, por quê? Se ele refere-se insônia, né? O que que nós estamos observando em relação ao sono e repouso? Outra coisa, será que o meu paciente está com acesso venoso, né? É scalp, é abocate, ele tem uma sonda, né? É vesical ou uripen, ele está com dreno, ele tem curativo, ele está com soro correndo, né? Então, para que eu anoto isso, né? É importante que eu coloque, por exemplo, mantém catéter vesical de demora aberto. É preciso. E anotar também o débito, quanto que saiu de diurese, a cor, né? Como é que estava, né? E o odor também. Mantém catéter nasogástrico aberto. É necessário que toda anotação que eu faça de um catéter, né, nasogástrico, por exemplo, se é naso, se é orogástrico, é na narina direita, esquerda, né? Quanto que saiu naquela drenagem, né? Que cor, né? O cor, o odor, né? Também é necessário. Temos que observar também, quando nós formos anotar sinais, da pele, né? Ela está íntegra, ela não tem lesão nenhuma, ou ela tem uma lesão, né? Em caso de lesão, é necessário saber o tamanho, né? Se eu puder fazer a mensuração, é o ideal, né? O que que eu faço? Eu mensuro os centímetros da lesão e coloco toda a característica dela. E o local, olha, como exemplo aqui, ó, na região anteromedial da perna direita, né? Olha para você ver, com exudato seroso em pequena quantidade, né? Se eu conseguir pegar o que drenou e eu conseguir mensurar através de um vidro ou saquinho coletor, seria o ideal. Mas se eu não puder, né? Aí eu tenho que colocar mais ou menos, e colocar também que não foi possível mensurar, né? Devido ao volume, então nós temos que anotar tudo. Outros exemplos que devem ser observados: dispneia, né? Está com dificuldade de respirar, a hemorragia, edema, descamação, hematoma, né? Todas essas questões têm que ser observadas. E depois, logo ser comunicado ao enfermeiro e fazer a sua anotação de enfermagem. Quando for uma dispneia, uma alteração de PA, né, arterial, tanto da temperatura e respiração, nós devemos anotar, mas deve-se comunicar imediatamente ao enfermeiro, que depois ele vai comunicar ao médico. Os sinais lá mensurados devem ser registrados pontualmente, porque eu não posso, porque se está de 4 horas eu vou demorar, quer dizer que ninguém ficou sabendo, nem enfermeiro, nem médico, quanto que ficou, né? Quanto que foi mensurado os sinais vitais dele. Então, vai ficar defasado e o cuidado de enfermagem não vai ser eficiente. Quem vai perder é o próprio paciente, certo? E valores exatos aferidos, ele fica livre de julgamentos. Então,
É por isso que nós temos que seguir as regras. Quando nós anotamos os sintomas do paciente, nós temos que ter esse roteiro. Por quê? Que tipo de dor, né? Onde está localizado a intensidade dela, né? Geralmente a dor é avaliada em grau, né? Tem uma tabela de dor, né? De 0 a 10, né? Se ele tiver condições de responder, se não estiver, nós vamos avaliar. Por exemplo, se ele está com sintoma náusea, mal-estar, insônia, prurido, tudo isso tem que ser anotado. As condições nos membros superiores e inferiores também, se ele aceitou a dieta, né? Então, nós temos que colocar assim, ó, baixa aceitação. Será que eu posso colocar boa aceitação? Não. O ideal seria que nós colocássemos: comeu 2 bolachas, tomou 100 ml de leite, né? Tudo isso é importante para que depois o médico avalie, a nutricionista também. Ela tente mensurar, né, o número de colheres, por exemplo, quando ele aceita. Ele aceitou 2, 3 colheres, é importante colocar. Recusou? Recusou, eu preciso saber o motivo. Ele recusou por quê? Ele não está com apetite, ele não gostou da dieta. Como é que é? Ele está em jejum? Ele precisa fazer um exame? Permanece em jejum, por isso que vai acontecer. Ele vai fazer uma cirurgia, ele vai fazer uma coleta, né, de sangue, ou ele vai fazer um outro tipo de exame. Sobre a eliminação vesical, como que eu anoto? Olha, foi de forma espontânea ou foi necessário colocar uma sonda vesical de demora? Foi uma sonda vesical também de alívio? Teve que usar Uripen? Ele está com citostomia? Então é necessário anotar tudo isso. Quantidade, mensurar o volume, certo? Mensurar com um vidro coletor ou um saquinho coletor, certo? Porque muitas vezes até o paciente ele está com uma prescrição de balanço hídrico, que significa que eu tenho que anotar tudo que entra, depois avaliar tudo que ele elimina para fazer o balanço hídrico. Qual as características dessa eliminação vesical, né? A diurese: amarelo claro, escuro, alaranjado, tem algum cheiro, né? Tá fétido ou característico. Então, se ele está com uma característico normal de uma diurese, nós vamos pôr, né, que o odor é característico. Ele é fétido, temos que colocar. Presença de anormalidade hematúria. Será que tem presença de sangue na urina, né? Piúria, pus, disúria, dor ao urinar, tudo isso tem que ser anotado. E agora, para anotar sobre eliminação intestinal? Então, eu tenho que colocar o seguinte: a eliminação está presente e está funcionando o intestino dele? Está ausente? Mas eu preciso, quando eu falo ausente, eu preciso saber quantos dias não funciona o intestino dele, né? Então é muito importante. Ou em caso o paciente tem ostomia, precisou de uma boca artificial, aí, né, teve que fazer a cirurgia, né? Qual tipo? Porque nós temos das ostomias, tem ileostomia, jejunostomia ou colostomia. Então é necessário identificar, porque às vezes é uma primeira anotação e o médico, né, ele vai ainda olhar mais delicadamente o paciente e o enfermeiro não conhece também. E eu preciso anotar os episódios, né? É importante que a primeira anotação de enfermagem registre que o paciente realmente referiu, né? Dar atenção para o paciente. Então, às vezes, não é pensar que é um exagero, né? Mas que nós temos que dar crédito ao paciente.
porque ele tem o direito quanto a isso. Nós temos que, em relação à quantidade, né, da eliminação intestinal, pequena, média ou grande quantidade. Se eu conseguir medir, mensurar, ótimo. Se não, pequena, média ou grande. A consistência, então eu não posso só colocar quantidade, mas a consistência é importante? É. Se ela é pastosa, se ela é líquida, semi-pastosa, né? Em qual frequência, né? Então eu estava esquecendo disso. Ah, tem a frequência. Então, que frequência? 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. E a cor? A cor é importante, é muito importante, né? E o odor, né? Então, é necessário que eu anoto coloração, odor, consistência e quantidade, né? E as queixas durante, se ele manifestou alguma dor ou outra queixa qualquer. Temos aqui um exemplo de observação de enfermagem. Em 16 de 8 de 2016, às 10 horas, olha lá, não é necessário colocar o paciente, ó, refere-se dor de intensidade 4, ó. Então, aqui já está usando aquele grau de dor, né, de 0 a 10. Comunicado à enfermeira Raquel, que avalia e orienta administrar dipirona de 500 miligramas por ml, 40 gotas, por via oral, conforme prescrição médica, né? No caso, se tiver o médico prescreveu lá, se necessário, a gente vai colocar. E você observa que logo que eu fiz a minha anotação, eu não deixo entre linhas, não deixo espaço branco, eu risco, né? E no finalzinho, ou no começo ou no final, eu vou anotar o nome completo e o Corém e a categoria, certo? Outro cuidado importante é orientar as anotações, as orientações dadas para o paciente ou para a família, né? As condutas adotadas e o resultado das mesmas. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, em 16 de 8 de 2016, às 11 horas, refere-se dor zero, olha aí para você ver, após a administração da dipirona, né? Administrou dipirona e ele relatou que não está mais sentindo dor. Ah lá, oriento comunicar em caso de qualquer desconforto. Então, tudo que você orientou para o paciente, você coloca aqui. Ah lá, via campainha. Porque se eu não anoto, como que eu vou provar que eu avisei, comuniquei ao meu paciente, né? E me coloquei à disposição dele. Então, eu tenho que anotar. Mantenho campainha próxima ao paciente. Olha só que observação interessante. E que depois também não pode ter espaço em branco, vago e colocar a sua assinatura. A anotação ela tem que ser de uma forma didática para que você tenha sempre em mente que é preciso registrar. E lembre-se de avaliar o paciente no sentido cefalopodálico. Que é isso? É da cabeça aos pés. Então, nós temos que anotar tudo. Se eu tive condições de avaliar, né, o couro cabeludo, eu coloco tudo até os pés, certo? E sempre colocando apresenta, mantém e refere-se. Então, ele refere-se ou, para passar do teu plantão, você coloca mantém. Tudo aquilo que foi possível observar no paciente, né? Pele, as condições da pele, da cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores genitália, eu tenho que anotar apresenta, né? Porque eu observei o que está acontecendo, então eu vou anotar apresenta.
Como exemplo, apresenta escoriação na região orbital direita. Então, o que é escoriação? Uma lesãozinha bem leve ali na região orbital à direita. Eu tenho que discriminar com crosta de aspecto limpo e seco. E edema em quinto pododáctilo direito, como nós aprendemos ali, certo? Que é o pododáctilo direito, significa que é o quinto dedo, né, do pé direito. Quando que eu uso mantém, né? Toda vez que eu vou passar o meu plantão, então eu vou colocar mantém, mantém o catéter venoso central em subclave à esquerda, ocluído com película transparente realizado no dia 15/8, com inserção sem sinais flogísticos. Então, o que são esses sinais flogísticos? São sinais que está tendo uma resposta inflamatória ali no local da punção, que pode ser o calor, pode ser o edema, pode ser a região que ela está avermelhada, né? Então, eu tenho que anotar esses sinais flogísticos, né? Se realmente há presença de eritema, que está tudo vermelho, ou calor, que é rubor, né? O que está acontecendo? Quer dizer, uma alteração ali, né, após a inserção de um catéter. E toda vez eu coloco refere-se quando o paciente relatou. Então, se ele relatou qualquer coisa, eu vou pôr refere-se. Refere-se dor na região abdominal após as refeições, baixa aceitação alimentar devido à dor, né? E é importante anotar as orientações realizadas ao paciente, as condutas adotadas e aos resultados da mesma. Aqui eu coloquei um exemplo de anotação de enfermagem no início de plantão. Então vamos lá. A data, a hora, 7:10. Eu coloquei que ele está, ó, alerta, tá vendo? Não precisa pôr paciente, não. Põe alerta, orientado em tempo e espaço, lembra que nós vimos, né? A parte calmo, humor, comunica-se verbalmente, em repouso relativo no leito, em posição de Fowler, que vocês já aprenderam posições, que é a cabeça um pouco elevada, né, e o joelho meio dobrado, quer dizer que fica numa posição ótima. Deambula com auxílio de bengala. Sem nenhum espaço, eu já começo a escrever. Apresenta o quê? O que eu observei, o que está acontecendo ali, ó, né? O que eu observei lá, hematoma em região orbital à direita. Escoriações em região escapular esquerda. Olha a importância de conhecer a região escapular, que eu sei que é nas costas, do lado esquerdo. De aspecto limpo e seco, quer dizer, aquela escoriação está sequinha. Edema, 2 cruzes, né? 4 cruzes em perna direita. Mantém cateter nasoenteral na narina direita. Toda vez que eu faço anotação, eu não posso esquecer que aquela sonda nasoenteral foi colocada na narina direita ou esquerda. Com dieta, instalada 30 ml hora. Com fixação íntegra e limpa, catéter venoso central em subclávia à esquerda. Salinizado, ocluído com película transparente no dia 15, com inserção sem sinais flogísticos, quer dizer, não tem rubor, não tem, né, calor, né, e não tem edema. Refere-se boa aceitação alimentar, nega algia, eliminações,
A vesical é de amarelo claro em grande quantidade, intestinal ausente há 1 dia. Aí que o profissional fez? Ele colocou o seu nome completo, sem deixar nenhum espaço vago nenhum em branco. Ele já colocou o seu Corém e o número do Corém, é lógico, e a sua categoria. Então, dependendo aqui, ó, se deu continuidade na próxima linha, eu vou pontilhar ou eu vou riscar até o final. Eu não vou deixar nenhum espaço, certo? E eu coloquei uma observação aqui dos sinais flogísticos, que é o edema, que nós falamos, a dor, né? Vermelhidão, calor e perda da função. Tudo isso são sinais que podem ocorrer após uma punção venosa, ou periférica ou central também. Espero que vocês tenham, assim, aproveitado bastante esse conteúdo para melhorar as suas anotações de enfermagem, né? E obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva no meu canal para poderem assistir mais vídeos e aumentar o seu conhecimento.